Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de espanhol. Hoje é a Lección 60, né? É a lição 60. E nós vamos falar sobre cambios em el carácter, né? Mudanças de caráter, de personalidade, né? Verbos que expressam essas mudanças de caráter, de personalidade e até mesmo mudanças físicas, nós vamos ver aí na sequência. Então, pessoal, o primeiro slide nosso, né, traz o seguinte. Letra A. Para indicar um cambio em el carácter, usamos el verbo volverse. Que danado de verbo é esse com SSE no final, né? Esse é um verbo reflexivo. Ou seja, em português a gente fala que é o verbo mudar. Ninguém fala o verbo mudar-se. Né? Volver é mudar, né? É igual você mudar de posição quando no exército fala assim, direita, volver, né? Mudar para a direita, esquerda, volver, né? Quem serviu o exército sabe isso, talvez as moças não tenham muita familiaridade com isso porque não serviram, mas eu acho que a maioria das pessoas já deve ter visto em algum momento esse verbo sendo usado no exército, né? Quando manda o soldado virar para a esquerda ou para a direita. Agora, em espanhol, os verbos reflexivos, eles recebem o pronome como parte do verbo. Então não é o verbo volver, é o verbo volver-se, quando se trata de verbos reflexivos sem hífen, ok? Volver-se, porque a pessoa se transforma. A ação é praticada pela própria a pessoa que está falando, ok? Então, ou a ação acontece com a própria pessoa. Então, nós vamos ver esse detalhe, né? Isso é questão de verbo, tratar de verbos reflexivos em minúcia será visto mais adiante. Mas aqui a gente já tem um contato, ok? Então, olha só, volver-se é mudar, virar, se tornar algo, né? Então, Juan se ha vuelto muy reservado, né? O Juan se tornou muito reservado, né? Uma pessoa ali que não abre muito a sua vida, nem seus sentimentos às outras pessoas. Uma pessoa reservada, igualzinho você falaria do reservado em português, beleza? Então olha o primeiro verbo volver-se, né? Agora, na letra B, nesse nosso próximo diálogo, você está vendo com substantivos que indicam sentimento, como carinho, mania, gosto, confiança, aversión, usamos o verbo correr. Bom, vamos traduzir primeiro e daqui a pouco eu explico. Com substantivos que implicam em sentimento, como carinho, mania, né? Mania é birra, né? Gosto, né? O gosto por alguma coisa, confiança, aversão, nojo, né? Usamos o verbo correr. Usamos o verbo pegar, colher. Correr não é correr com as pernas. Né? Correr com as pernas é com 2 R's e a pronúncia é correr. Quando a gente bota G, é o verbo pegar em espanhol, correr a pronúncia. Então não confundam o nosso correr com o correr do espanhol. Esse som é mais puxado, né? Correr. Então não confundam. E na verdade esse, com essa pronúncia, é o verbo colher. Na corrida, correr para o brasileiro, correr para o espanhol, beleza? Escreve da mesma maneira. Então, olha só o exemplo aí, a frase de exemplo. Le he corrido mania a la professora, né? Peguei mania, né? Fiquei com birra, né? Da professora, né? A gente usa muito o verbo ficar, né? Em vez de pegar. Mas a gente pode ficar... Peguei uma raiva de fulano, peguei uma birra de fulano. Reparem que a gente também pode usar esse verbo, logicamente já traduzido, né? Para expressar esse tipo de coisa. Só que a gente usa muito o verbo ficar, né? Fiquei com uma raiva da professora, peguei uma birra dessa professora, tomei uma birra dessa professora, sei lá. Mas a gente poderia traduzir dessas maneiras também. Mas lembre-se que o espanhol corre, ok?
No próximo slide, né, vocês vão ver aí, né, que nós temos aí mais um exemplo, né, o poner-se, a volver-se, poner-se ou volver-se, mais um adjetivo. A gente pode usar o verbo poner e o verbo volver com um adjetivo. E aí vamos ver o exemplo aí, ó. Antes de ver o exemplo, até a explicação. Mientras, enquanto, el verbo volver-se, enquanto o verbo volver-se indica cambios em el caráter, guarde bem isso. Enquanto o verbo volver indica mudança no caráter. El verbo poner-se indica cambios de estado físico ou anímico. Né? Olha só, um indica mudança de caráter, o outro indica mudança de estado físico. Eu era magro, fiquei gordo. O verbo poner-se, né, é o verbo se pôr, né, se tornar algo. Né? Eu me tornei gordo, eu me pus gordo, sei lá, né? Eu era magro e fiquei gordo ou vice-versa. Então, cuidado com isso. O volver-se envolve caráter. E o verbo poner, que é o poner-se, indica mudanças do estado físico e do estado anímico. O que é o estado anímico? Eu fiquei triste, eu fiquei alegre, então eu me pus alegre, eu me pus triste. Então, físico e ânimo é verbo poner, caráter é verbo volver-se, todos os dois, né? Poner-se e volver-se. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só. Que irresponsável te has vuelto. Verbo volver. Irresponsável é ânimo ou é caráter? É caráter, né? O cara era responsável, virou irresponsável. O cara tinha caráter e virou um sem caráter. Vamos dizer assim, que a gente até poderia usar esse exemplo aí para ajudar a fixar. Então, ó, que irresponsável te has vuelto, né? Que irresponsável você se tornou, né? Se ha vuelto, tornou, tornar-se, retornar, mudar de posição, ok? Em relação ao caráter. Outro exemplo aqui também de caráter. Me estoy volviendo algo antissocial. Eu estou me tornando um pouco antissocial. Repararam? Né, o caráter? Eu tinha uma personalidade sociável, agora a minha personalidade está se tornando antissocial. Nessas hipóteses, o verbo volver. Agora, olha os outros exemplos aí no verbo poner. Né? Que gordo te has puesto. Ora, o poner é usado para mudança física. A pessoa era magrinha, ficou gordinha, né? Eu acho que ninguém ia fazer essa frase, comentar essa frase com ninguém assim, dessa maneira tão direta, né? Só se tivesse muita intimidade. Mas, olha só, que gordo te has puesto. Verbo poner, para mudança física, para câmbio físico. E sempre que pienso em mi ex, me pongo muy triste. Sempre que eu penso na minha ex, fico, né? Me ponho muito triste. Isso aqui não é mudança de caráter, é mudança de ânimo. Eu fiquei triste, né? Eu me pongo triste, né? Fico triste, fico alegre, mudança de ânimo, beleza? Então, pessoal, não confunda aí a aplicação, né, desses verbos, né, em relação às mudanças aí, né, que nós vimos, né, ao longo dessa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.